Tá bom, né, gente? Na parede ali, né? Processo da santificação. E olha que interessante a alegoria que a gente colocou aqui. É um oleiro trabalhando no barro. Isso tem tudo a ver com a gente, não tem? Tudo? Sim ou não? Sim. A Bíblia diz que nós fomos feitos, o corpo, né, físico, foi feito no barro. E o processo da santificação e o processo do barro na mão do oleiro é exatamente aquilo que vai acontecer no processo da nossa vida. Eu quero ler aqui o texto básico e depois a gente vai começar a discorrer e a entender sobre esse processo dentro das Escrituras. Amém? Glória a Deus. Romanos, capítulo 11, no verso 16, diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Glória a Deus. Senhor Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor é o nosso maior tesouro. A sua ação no nosso meio é o que nos dá o verdadeiro sentido, Senhor. O Senhor é a vida de nós te adoramos. Tenha toda a liberdade, Senhor. Senhor, que haja libertação, que haja cura, que o processo seja real na nossa vida, que seja verdade o Evangelho que temos pregado, em nome de Jesus, para a honra e glória de Cristo, em nome de Jesus. Observe que as Escrituras, Deus sempre usa uma alegoria para falar com a gente. Deus sempre usa uma comparação, Deus sempre usa algo que é comum para nós, algo que o Senhor só quer facilitar para nós. O Senhor quer trazer um entendimento que não reste para nós nenhuma dúvida. O Senhor não quer, Ele quer que tenha sentido a palavra, a voz dele para nós. Paulo, lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 14, ele usa uma alegoria tão interessante. Ele fala assim: se a trombeta não fizer bom sonido, como os soldados vão se preparar para a guerra. Então, era um som específico que era o som da guerra. O contexto da época era um contexto de império, de soldados, de guerra, de tomadas de territórios. Era muito comum isso. Para nós, por exemplo, aqui no Brasil, não tem nada de comum cair míssil, bomba, aviões de guerra, navios de guerra. Não tem mais comum para nós. A gente talvez se assustaria. O Brasil ainda é um lugar, olha só, escute isso, o Brasil ainda é um lugar tranquilo, dependendo dos locais aí, ainda tem lugares tranquilos para se viver. Ainda tem lugares aí, mas já estão meio que tem uma outra realidade. Mas ainda existem muitos lugares que, imagina, você falar de tiro, falar de guerra, de bandido ali, arma na porta da comunidade, ainda são coisas restritas no Brasil. Lá no tempo de Paulo, lá na época, ali naquele contexto, isso era muito comum. Então ele usou esse termo. Se a trombeta não fizer um sentido, como que os soldados vão se preparar? Lá no corpo de bombeiros, eles têm lá um alerta, uma sirene de quando é para os bombeiros ali que estão lá de repente descansando, ou estão lá ali de plantão para sair, para que todo mundo saiba com aquela conexão, daquele alerta que eles têm que sair. E se não fizer sentido aquele alerta, eles vão. Não é o alerta, a gente sair. Se a palavra de Deus não fizer sentido para nós, a gente também não vai entender que é o momento de avançar. Se a palavra não fizer sentido para nós, a gente também não vai ficar parado, né? Sem saber o que fazer. As coisas de Deus para nós têm que fazer sentido. Então Paulo disse: eu prefiro falar 5 palavras para vocês com sentido do que 10.000 palavras sem sentido. Tem muita gente que é incrédula que usa isso para tentar distorcer os mistérios que também existem na nossa vida cristã. Mas o conhecimento das Escrituras deve fazer sentido para nós. O que a palavra diz para nós tem que fazer sentido. O que a palavra de Deus diz para nós deve ser para nós extremamente relevante.
A palavra de Deus, para mim, ela deve ser regra de fé e de prática. Quem está entendendo? O Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 22, do verso de 29, nós temos a grande advertência do Senhor para nós. A grande advertência de Jesus para aquela sociedade. O Senhor Jesus vem como um modelo para nós. O Senhor Jesus vem com a palavra encarnada. Jesus não só anunciava a palavra, Ele era a própria mensagem que andou entre nós. A nossa vida não deve apenas ser de histórias com uma palavra escrita. Aleluia. Nossa vida tem que ser a própria mensagem que percorre, que anda, que vive, que está em casa, que está no trabalho, que está na faculdade, que está na praia, que está indo de férias. A mensagem não é coisa de domingo, gente. A mensagem não é um ritual. Tem gente que acha, tem gente que deixou de ser espírita e virou um evangélico. Ele vem no domingo, pastor, dá uma olhada. Vai, pastor. Não passa, não passa aí, pastor. Esse pareceu mais santo mesmo. Só faltou fazer assim, tá ligado? Assim, né? Tem gente que vem na igreja tomar um passo. Tem gente que vem assim para a igreja, ó. Agora eu vou fazer pegar o ódio de vocês. Tem gente que vem assim, o pastor está lá, a pessoa, aí chega, né, com aquela carinha, pastor, ora para mim, segurado, para mim poder pecar em paz. É verdade. Gente, nós precisamos entender que a palavra tem que ser ouvida. A palavra depois tem que fazer sentido, tem que descer. A palavra tem que mexer com a nossa estrutura. Zaqueu, tem até um louvor que a gente canta, né? Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver. Ele não queria só ver Jesus, ele queria ter Jesus. Aleluia. Zaqueu não subiu ali no sicômoro só para ver Jesus. Ele queria ali no fundo do coração dele. E Deus viu isso. Ele queria ter Jesus. Eu imagino o coraçãozinho dele lá, quem me dera. Eu sou tão pecador, eu sou tão miserável, eu sou tão mau, eu sou tão enganador. Quem me dera eu pudesse ter esse homem comigo. Mas mal sabia ele que Jesus conhecia os desígnios do coração. Jesus falou: você peça daí, sabe? Porque me convém entrar na sua casa hoje e comer com você. Olha que Deus maravilhoso. Se Deus olhar para o seu coração e ver esse coração que Jesus também viu em Zaqueu, Jesus vai falar assim: calma, meu filho, me convém estar com você. Aleluia. Agora, deixa comigo que você vai ver, que eu vou fazer com você. Amém? Então Zaqueu queria ver, mas ele queria sobretudo ver Jesus. E ali o Senhor entra na casa dele. A palavra nem tinha sido pregada, a mensagem estava lá. A mensagem de Cristo, apesar de não ter sido anunciada para Zaqueu, mas a palavra estava na casa dele, porque a palavra era uma pessoa, a mensagem era uma pessoa. O verdadeiro ministério da palavra é quando o pregador se torna a própria mensagem. É quando a nossa vida condiz com aquilo que pregamos. É quando os nossos hábitos, tudo que nós fazemos, repita assim comigo: tudo que eu faço. Fala uma coisa para você, talvez você tenha que chorar. Saber que a palavra de Deus é algo tão sério, tão sublime, que cada doutrina, cada esfera da palavra, cada ensinamento é como se fosse um filtro. É como a palavra de Deus é o crivo de Deus. No entanto, que a palavra é o crivo de Deus que nós
É a própria palavra que já determina, que já é como se o martelo, quando alguém escuta a palavra, o martelo do juiz bate junto. Porque quando eu ouço a palavra, quando eu não creio, era melhor que eu não tivesse ouvido a palavra. Era melhor ter continuado do que eu ouvir e aquela palavra ser como uma pérola dada a porcos. Jesus falou: não dê aquilo que é santo aos cães. Nós teremos a igreja que nós merecemos ter. Nós teremos os pastores que nós merecemos ter. Falso crente merece ser guiado por falsos profetas. E é isso que vai ter. Uma pessoa que busca falso evangelho vai ter. Porque nós teremos aquilo que nós merecemos. Aquilo que nós mais queremos, vai ter. Porque Deus é assim. Deus ele insiste. Mas chega uma hora que ele entrega. Entrega para o diabo não. Ele entrega, a pior coisa é quando Deus nos entrega para a gente mesmo. Quando ele fala assim, Saul, belo dia lá em 1 Samuel capítulo 16, o texto bíblico fala que agora, a partir daquele exato momento, Deus não falava mais com ele, nem por profeta, nem por sonho, de forma nenhuma ele tinha mais, ele ouvia, porque Deus ele não vai ficar falando com quem não quer ouvir. Deus não vai ficar, ele vai falar até um certo tempo. Chega uma hora, ele não vai falar. Amém? Então a palavra de Deus ela tem que fazer sentido. A mensagem estava lá na casa de Zaqueu. A mensagem entrou na vida de Zaqueu. A mensagem quebrantou o coração de Zaqueu, que antigamente, antes de se encontrar com a palavra, com a mensagem, era um coração de pedra. Tinha uma vida completamente pregressa. A grande advertência do Senhor para a sociedade foi: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder da palavra de Deus. Antes de continuar aqui, eu preciso trazer uma informação importante para vocês. Como diz o pastor Evandro, abrir um parênteses. Nós estamos falando sobre o processo da santificação. Porém, existe o processo da salvação. O processo da salvação acontece da seguinte forma. Coloca para mim aqui o processo da salvação. O processo da salvação se divide em 3 etapas. Ele é formado por 3 pilares. Primeiro, a justificação. Depois, durante toda a vida terrena, o processo de santificação. E isso depois culmina na glorificação. O processo da justificação é algo instantâneo na nossa vida. A pessoa pode chegar aqui, pode ter tido, a pessoa pode chegar aqui, pode ter sido um criminoso, uma prostituta, pode ter sido uma pessoa que vivia no mundo igual ao mundo vive. Ou talvez um ladrão como Zaqueu, enganador, enfim. Se essa pessoa ouvir a mensagem do Evangelho, ela crê e recebe a mensagem e convida Jesus: Senhor Jesus, eu creio a partir de hoje somente em Ti, entra na minha vida. Então o processo da justificação, ele é instantâneo, ele acontece nesse momento, onde a pessoa responde com fé à mensagem do Evangelho. É algo instantâneo que acontece. Outro detalhe importante: esse processo da justificação não é algo visível, não é algo material. É algo imaterial, é algo espiritual. É algo que acontece na esfera do reino do Espírito. Como que acontece isso de uma forma bem resumida para você? Alguém que não convidou Jesus para entrar na vida dele, que não confessou Jesus, como está escrito lá em Romanos, capítulo 9, verso 10, é isso mesmo? Texto de Paulo: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Paulo ali está falando do processo da justificação. Efésios 2, verso 28, Paulo fala: a salvação
ela acontece pela graça mediante a fé e não vem de obras. Paulo está falando da justificação. É algo que acontece no momento que o pecador toma a decisão por agora receber Jesus na sua vida. Então, nesse momento acontece a justificação. É por isso que nós não batizamos criança, porque criança não tem consciência. O batismo, a Bíblia diz que é para arrependimento. É por isso que quem recebe Jesus agora faz como Jesus fez: desce as águas batismais. As águas batismais significam um ato de arrependimento. É um ato, é uma exposição pública de alguém que agora faz parte do reino de Deus. É por isso que criança, não se aplica isso para criança. Quem está comigo aqui? Então, no momento que o pecador recebe Jesus, a justificação acontece. Como que a justificação acontece? O pecador, antes de ouvir a mensagem, estava morto por causa do pecado de Adão. Quando acontece a fé do pecador e a justificação acontece mediante a fé, o Espírito Santo agora, ele vem e se assenta na vida daquela pessoa que recebeu Jesus. Então agora o Espírito de Deus agora faz aquele espírito que estava morto reviver. Quem está comigo? Quem está entendendo? Então o Espírito Santo faz o nosso espírito que estava morto lá quando Adão pecou reviver. Então agora nós passamos a ter o que nós chamamos uma vida no Espírito. Então a pessoa que foi justificada, e ela agora passa a ter uma vida no Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo veio e se assentou sobre ela. E agora vivificou o seu espírito que estava morto. Então aquela pessoa agora que tinha corpo, alma e o espírito morto, essa pessoa agora tem corpo, alma e o seu espírito agora, que é a essência de Deus, vive também. Então agora essa pessoa consegue ter uma vida no Espírito. Agora essa pessoa para Deus está viva. Ela é contada como cidadão do reino de Deus. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo não é contada na conta de Deus dos cidadãos do reino de Deus. Deus só conta vivos, Deus não conta mortos. Eu digo mortos do Espírito, mortos do pecado, dos delitos. Amém? Então, a justificação no momento que eu tenho a atitude de receber Jesus, então agora ela acontece na esfera do reino espiritual. Mas hoje o tema é processo de santificação. Depois que eu fui justificado por Deus, o reino espiritual agora, a minha vida agora, ela entra num processo de santificação. E agora, o que vai reger a santificação na minha vida, o que vai agora fazer a santificação acontecer na minha vida é as Escrituras, as doutrinas, a palavra do Senhor. Por que tem pessoas que não avançam na vida espiritual? Por que tem pessoas que falam que se converteram, mas quando olhamos para ela, a gente vê que essa pessoa na verdade continua a mesma coisa? Porque nós vemos as mesmas práticas. Nós precisamos fazer a diferença. Se uma pessoa que diz que crê, colocada do lado de uma pessoa que é incrédula, nós precisamos olhar e precisamos ver. Não, aquele é crente, aquele crê, aquele tem Jesus, aquele não. Uma mulher, um homem, se pegar uma jovem nossa e colocar do lado de uma jovem do mundo, será que tem diferença? Se pegar um jovem rapaz nosso e colocar do lado de outro jovem lá do mundo, será que tem diferença? Nós homens, mulheres, o jeito que a gente fala, se veste, trabalha, lá no trabalho, se pegar um incrédulo e um crente lá que trabalha, tem diferença? Ou quando alguém olha e fala, isso, para mim, fulano, teve uma vez que teve pessoas que se assustaram ao saber que fulano que estava crente. Falou, que você está? Fulano é crente? Mas, se você não me fala, eu não ia saber. Uma vez, depois da minha conversão, 2016, 2018, um ano e meio depois, um colega de trabalho, ele ficou um ano me observando.
E ele me procurou um dia, começou, andava lá para cá no setor, aí eu fui cumprimentei ele, eu era fornecedor dele, eu falei, tudo bem, posso te ajudar? Ele falou, não, aqui não é, desculpa, não é nada de trabalho, um sorriso de canto de boca, eu queria te perguntar um negócio, fica à vontade. Ele falou assim, cara, o negócio está arrependendo aqui já tem tempo, o que aconteceu com você? Eu falei, como assim? O que aconteceu? Não, deixa eu explicar. Você não é a mesma pessoa. Ele falou, você não é. Você é outra pessoa. Eu falei, então, eu posso falar, então, já entendi. Eu recebi Jesus na minha vida. Eu me arrependi da forma que eu vivi. Eu tenho procurado agora caminhar com Jesus na palavra, e hoje eu sou cristão. E glória a Deus que você viu isso. Que bom. Eu sou de Jesus. Para você ver que a mensagem não pode ser falada. A mensagem não pode ser coisa de domingo, de histórias. Tem gente que é bom para pregar para todo mundo, mas para ele mesmo. Tem gente que é histórias, todo dia é uma palavra, uma palavra para lá, uma palavra para cá, mas a vida da pessoa não condiz com nada daquilo. Nós devemos nos tornar a própria mensagem. A nossa vida deve se tornar a mensagem. Nós não podemos deixar se seduzir por Satanás e se cansar de sermos pessoas piedosas. Nós não podemos deixar nos levar pelo liberalismo. Nós não podemos cansar. Nós temos que renovar a nossa fé todos os dias. Nós temos que renovar a nossa comunhão com Deus. Nós temos que renovar a nossa fé, a nossa crença. Não é porque você ainda não teve uma experiência tão real com Deus que você não vai ter. Se você buscar, você vai ter. Se você crer, você vai ter. Se você buscar o Senhor de todo o coração, você vai ter. Irmãos, a palavra de Deus, toda ela, é como se fosse um grande crivo, um grande filtro. Sabe por que tem muita gente que não avança? Porque ele travou em algumas doutrinas. Não conseguiu passar por alguns filtros da palavra. Você vê a pessoa estagnada. Está travado em alguma doutrina, tem alguma coisa que a pessoa não aceitou renunciar, está lá travado, e não vai passar. Porque Deus não negocia a sua palavra. Tem gente que é travado no que se refere a casamento. Tem gente que é travado no que se refere a finanças. Tem gente que aceita tudo, mas um dízimo, escorpião no bolso. Ou é tudo, ou é nada. Você vai ficar travado. Você não vai passar. Você vai ficar enroscado na palavra. Ou você vai passar por cima daquela pedra que um dia ela seria a pedra que ia te dar água. A Bíblia diz que Jesus é a pedra que os fariseus não reconheceram e que se tornou a pedra angular. Ele era aquela pedra que saciou os filhos de Israel no deserto com água. Sabe a água saiu da rocha? Aquela rocha era Cristo. Talvez eles tinham desprezado ali, mas no momento que aquela rocha começou a dar água, ela fez sentido. Nós não podemos. A palavra, tem gente que é assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A pessoa fica catando milho nas escrituras. É só aquilo que convém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, meu Deus. Tem gente que só vem a nós, só quer tirar proveito. Que Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me dá, e o Evangelho me dá. Mas nós temos, diante de Deus, o Senhor espera de nós algo chamado fidelidade. Deus espera de nós algo chamado entrega. O nosso Deus é Deus de aliança, não é Deus de namoro, não. Tem gente que vai namorar a vida inteira com Jesus e vai no final se casar com o diabo. Vai ficar flertando, sabe aquela pessoa que fala flertando? Pega muito. Pega na igreja. No forró é forrozeiro, na igreja é crente. Se tiver na roda dos manos, é mano. Se tiver na crente chuchu, já ouviu falar? Quem já ouviu falar do crente chuchu? Se colocar na carne seca, pega gosto da carne seca. Se colocar na beterraba, o chuchu vira beterraba, pega até a cor. Nós temos que ser como Daniel. Nós temos que ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei chegou e falou assim: Daniel, vem cá. Fiquei sabendo que você não atendeu o meu decreto.
porque foi decretado que estava proibido orar a qualquer Deus que não fosse a minha estátua. Tudo fora do meu decreto, a sentença é que essa pessoa seja jogada na cova dos leões. E você foi flagrado descumprindo o meu decreto. Então você será jogado na cova dos leões. Daniel falou tudo bem. Ele preferiu ser jogado na cova dos leões do que mudar a sua natureza. O leão, se não tiver carne para ele comer, ele morre de fome. Porque ele não vai migrar para comer, não. Ele não muda a natureza dele. Ou é carne, ou ele morre de fome. Tem pessoas que a santidade dela depende do ambiente. Tem gente que a santidade dela, ela depende, é flexível, sabe? Então tem pessoas que ficam procurando mestres que vão falar aquilo que elas querem ouvir. 2 Timóteo capítulo 4, ali a partir do verso 6, a partir do verso 20, que Paulo fala: no fim dos tempos, cercar-se-ão de falsos mestres para ouvir, e eles sentirão coceira dos ouvidos para não dar ouvidos à sã doutrina. Então eles vão querer ouvir coisas que agradam, que afagam os seus pecados, os seus divórcios, as suas prostituições, os seus adultérios, os seus desvios, as suas corrupções. Então hoje tem a igreja dos homossexuais, hoje tem a igreja das lésbicas, hoje tem a igreja dos bebuns, hoje tem a igreja dos mentirosos. Agora eu vou falar uma coisa aqui. No tempo de Jesus também tinha. Só que ele bateu no peito e falou: eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja santa. Levítico capítulo 19, verso 1: sede santos como o vosso Deus é santo. Aqui Paulo, ele baseado em Levítico 19, verso 1, é que ele escreve no verso 16 do capítulo 11, dizendo: se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Espera aí, como que pode a árvore ser santa, a raiz ser santa e o ramo não ser? Jesus é santo. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Nós fomos enxertados nas feridas de Jesus. Quem já viu o processo de enxerto? Quem já fora já enxertou alguma coisa? Tio já viu. Você vai lá, você tem ali uma árvore lá que dá uma determinada fruta ou um determinado fruto. Você escolhe um espaço dela, pega um ramo de uma outra fruta ou de uma outra espécie. Você vai lá, machuca aquela árvore, aonde vai ser o enxerto. Você se lembra que Jesus foi machucado e ferido? Porque nós estávamos sendo enxertados. Nós que éramos oliveira brava. Depois desse texto inteiro, Romanos capítulo 11, nós éramos oliveiras bravas. Nós éramos de outra espécie, pecadores, mortos nos nossos delitos e pecados, cheios de idolatria. Quando Paulo chegou em Éfeso, a Bíblia diz que aquela cidade queimou tudo que tinha de idolatria lá, virou uma montanha. E aquela idolatria que gerava lucros para aqueles religiosos da época, aqueles livros de magia, aqueles ocultismos, aqueles deuses greco-romanos, aqueles deuses que têm boca mas não falam, que têm ouvido mas não ouvem, que têm nariz não cheira, queimaram tudo. Que aquele povo que não sabia discernir a mão direita da mão esquerda, que ia no mato, pegava um pedaço de pau, a metade fazia um deus e a metade fazia um churrasco. Queimaram aqueles deuses e aceitaram o único e verdadeiro Deus, que é o Deus das Escrituras, é o Deus que nos santifica pelo seu Espírito Santo. Então você enxerga aquele ramo estranho naquela árvore que tem vida. Por isso que Jesus lá em João capítulo 15, ele fala: eu sou a videira e vós sois os ramos. Aleluia. Então nós não podemos travar em nenhuma doutrina da palavra. Eu preciso entender que toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu preciso aceitar que a palavra de Deus, ela não contém a Escritura não contém a palavra de Deus, mas que ela é a absoluta palavra de Deus, e que toda ela é para mim. Por isso a grande advertência do Senhor, e Ele diz: errais porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus.
Mateus 22, 29. Outro ponto, irmãos, do processo da santificação. Deus não leva em consideração o seu tempo da ignorância. Atos capítulo 17, verso 30. Coloca para mim. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Paulo aqui está pregando no Areópago de Atenas. Ele chega em Atenas, tinha vários altares de idolatria. Vários. E a Bíblia diz que tinha um altar lá que tinha uma plaquinha escrito assim: ao Deus desconhecido. Paulo chegou, é por aqui mesmo que eu vou. Então Paulo chega dizendo exatamente isso. Ali no conteúdo da sua mensagem, ele diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Então Deus não leva em consideração o tempo em que você não conhecia. Isso é a parte A. Agora a parte B. Deus leva em consideração a partir do momento que você ouve. A partir do momento que você não é mais inocente, agora Deus leva em consideração. Então cuidado para não jogar a palavra de Deus fora na lata do lixo. Cuidado para não fazer da graça gloriosa de Cristo uma desgraça. Cuidado para não baratear o Evangelho. Tem pessoas que estão reduzindo o Evangelho a uma vida qualquer. Tem gente que a cruz está tão pesada, então está dando uma picotada para ver se dá uma aliviada do Evangelho. Não faça isso. O Senhor Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga. Não olhe para trás. A Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás e ela parou. Ela travou. Ela tinha começado o caminho. Até então, ela estava indo rumo ao lugar seguro, ao lugar de descanso. Em dado momento, ela para e olha para trás. E ali naquele momento, a ordem era para que ninguém nem olhasse para trás. Deus estava destruindo Sodoma e Gomorra. O nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é fogo, e Ele é fogo consumidor. Em Judas, no capítulo 1 ali, em todo o texto, a Bíblia diz: vocês, cuidado, porque Deus não poupou os anjos que pecaram. Então não fique aí achando que você é o último crente do pacote. Não fique achando que Deus vai olhar e falar: ai, que bonitinho. Vigia para não cair. Salvação se perde quando se aborta o processo da santificação. Quando se aborta o processo da santificação que nós colocamos aqui, salvação se perde. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém verá. Não tente adaptar o Evangelho ao seu estilo de vida. É nós que temos que nos conformar com o Evangelho. Nós é que temos que mudar as nossas atitudes. Então, a partir do momento que estamos ouvindo a palavra, Deus levará em consideração. Tempo da ignorância, não. Ah, eu era sensual porque eu não conhecia Jesus. Deus não leva em consideração. Agora, se você diz que é uma mulher de Deus, então veja lá o que você tem feito, homens, nós todos o que temos feito. Porque Deus levará em consideração. Então observe a parte B do versículo. Agora, porém, notifica. Então Paulo está dizendo: olha, pessoal de Coríntios, os coríntios, Paulo está dizendo: olha, a idolatria de vocês, a ignorância de vocês, o culto de vocês a esses deuses pagãos, as feitiçarias de vocês, os pecados de vocês. Havia um templos pagãos, templos que muitas prostitutas moravam dentro desses templos, e ali todos os requintes de prostituição e de cultos a esses deuses pagãos. E ali Paulo está falando: olha, o que passou, Deus não leva em consideração. Aí Paulo está dizendo: mas agora, em toda parte, todos os homens se arrependam. A partir daquele momento, Paulo está fazendo o que Jesus disse aos discípulos da grande comissão: quando entrares numa cidade e entrarem numa casa
Jesus, quando entrarem numa cidade, vocês pregarem o arrependimento, e aquela cidade não se arrepender, não der ouvidos à mensagem de vocês, saindo de lá, não levem nem a poeira das sandálias dos pés. Chacoalhem a poeira, não levem nem isso, porque maior juízo haverá para aquela cidade do que houve para Sodoma e Gomorra. Se Deus não punir essa geração maligna, Ele teria que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Mas Deus não é um Deus que volta atrás da sua palavra. Deus não vai se converter a nós. Deus não vai mudar por causa de pessoas cujo coração é duro. O Senhor está dizendo: arrependam-se e convertam-se ao Senhor. Em Hebreus, no capítulo 7, no verso 8, a palavra do Senhor diz assim. Coloca para mim, por favor, o texto. Aleluia. Hebreus. Está fazendo sentido para você agora? O som da trombeta está fazendo sentido para você? Você sabia que... Você sabe por que a Bíblia fala da última trombeta? Você sabia que o que está acontecendo durante a pregação era uma trombeta? Sabia? Só que essa não é a última. Porque essa é para você se consertar. A última é para quem já se consertou subir. Ali é a última, não dá mais tempo. É a trombeta que vai agora nos levar do processo da santificação. Coloca lá para mim o processo. A última trombeta, ela vai nos levar do processo da santificação para a glorificação. É a última. Agora não resta mais trombeta. Não resta mais o que fazer. Aí não adianta espernear. Em Apocalipse a Bíblia diz que as pessoas vão... O juízo vai ser tão grande na terra. E vai ter pessoas que vão... Muita gente vai procurar a morte, mas vai provocar a morte, mas a morte vai ter sido... Ela vai estar de férias. Imagina uma pessoa tentar se matar e não conseguir. Para tentar acabar com a dor que vai estar sentindo no juízo. Mas nem a morte vai estar proibida. A morte vai estar de férias. O juízo será grande. Deus, Ele também é Deus de juízo. Mas antes do juízo, Ele oferece a misericórdia. Ele oferece primeiro a misericórdia. Ele é longânimo. Não tarda a vinda do Senhor. Antes Ele é longânimo, porque Ele deseja que todos se arrependam. Mas no final das contas, o Deus de juízo se manifestará. Hebreus 3, verso 13 diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração, como foi na provocação. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O processo da santificação, ele é encontrado em toda a Escritura. Quando o Senhor Jesus ele começa a pregar a respeito da nova vida que nós devemos ter, em Mateus no capítulo 6, no verso 1, ele vai falar no contexto sobre vestes de justiça. Ele fala como que cada novo cristão, cada pessoa de fato convertida como deve ser o seu senso de justiça. Como que a pessoa deve viver em justiça. E o primeiro ponto interessante que eu vejo ali é que a nossa justiça não é feita por nós. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que o nosso Deus é vingador. Então Ele é que faz a justiça. Ele faz a nossa justiça. Gente, governos vêm, governos vão. Presidentes vêm, presidentes vão. A nossa esperança está no céu. Aleluia. Crente não é de direita e nem de esquerda. Crente é de Cristo. Aleluia. A gente se matando. Porque a política virou uma religião. Sim ou não? Aliás, são tantos ídolos, né? Ídolos que vão sendo feitos, criados. Argumentos que viram ídolos.
Enfim, a palavra do Senhor diz que a nossa justiça, ela vem do Senhor. Paulo, ele nos ensina, o Senhor Jesus nos ensina que nós não devemos devolver o mal com o mal por mal. A graça, ela nos elevou. Lembra que você foi justificado no reino espiritual? A nossa natureza mudou. Você tem agora a mente de Cristo, o Espírito de Cristo. Você agora tem um potencial dado por Deus para viver o Evangelho. Não caia nessa de que é difícil. É por isso que o processo de santificação, ele requer de nós não parar em nenhuma doutrina. O processo de santificação requer de nós observar as Escrituras e andar por elas. O Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Em João, no capítulo 17, no verso 10, o Senhor Jesus diz: santifica-os, Pai, na tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Olha a preocupação de Deus. A preocupação de Deus com os seus filhos. Você sabe muito sobre santidade. Santidade não é mudar a voz. Tem gente que acha que santidade agora, eu vou colocar uma batata na minha boca. Não é, gente. Não é pecado ser gente. Não é pecado você ser quem você é, mas entrar no processo de santificação. Deixar o que tem que deixar, renunciar o que tem que renunciar, mas é vida que segue. É vida que segue. Amém? Tem pessoas que tentam exibir a sua santidade. Isso não cola. Não cola se Deus não olhar e não ver o coração quebrantado. Se Deus não olhar e aprovar a sua santidade. Amém? Amém. Agora, a santidade, ela, primeiramente, vista por Deus e percebida pelos homens também. Amém, queridos? Tem pessoas que saem de uma ponta para outra. Então, já que santidade, não posso exibir, então vou viver como os ímpios viverão. Não é assim. Você se converteu. Então, você não entendeu nada do Evangelho. O Evangelho não fez sentido para você. Tempos difíceis estão chegando. Tempos difíceis, eles melhoram o crente. O fogo destrói o ouro ou melhora o ouro? Assim, os tempos difíceis fazem com os verdadeiros crentes. Eles depuram, purificam. Aí se cumpre o que em Apocalipse diz: aqueles que são santos se santifiquem mais. E aqueles que não são santos, que são sujos, que se sujem mais ainda. Não dá para sustentar muito tempo a mentira. Vai chegar um tempo em que o Senhor, ele separa. No verso 2, o Senhor Jesus vai colocar o crivo da generosidade para quem quer ser cristão. O primeiro crivo ali de Mateus 6, o grande tratado, o grande passaporte para ser cristão. O grande crivo de Deus. O Senhor Jesus ensinando, pregando a respeito do reino de Deus. Agora o próximo filtro: generosidade. Generosidade tem a ver com o altruísmo na nossa vida. A capacidade de não buscar honra, mas de preferir dar honra. É por isso que uma pessoa que busca reconhecimento não tem muito tempo de vida útil, prazo de validade, vai ter prazo de validade na obra de Deus. Você pode ver, tem pessoas que começam bem e depois a gente percebe que aquelas pessoas, elas buscavam reconhecimento. E um coração orgulhoso é um ninho aonde a serpente bota os seus ovos e choca. O orgulho é o pai de todos os pecados. Então ali essa pessoa não tem muito tempo. A palavra não tem eficácia. A palavra, ela é suficiente para tocar o mundo todo, se o Senhor, quando Ele libera a sua palavra como um estrondo, ela é tão poderosa que ela tem um potencial inimaginável. A sua eficiência, ela é tamanha, é suprema. Porém, a eficácia da palavra só vale em corações que convidam e recebem Jesus de verdade para fazer parte das suas vidas. Tem pessoas que querem ser crentes, mas no fundo do fundo elas dizem de uma forma intrínseca: eu até aceito ser crente, até vou ser simpatizante, mas não venha meter o bedelho na minha vida.
Ou seja, a pessoa quer o que Jesus tem para dar, mas não querem a doutrina, não querem a nova vida que Jesus tem. Então o segundo crivo é a generosidade. O terceiro crivo vai do verso 5 ao verso 15, a vida de oração. As pessoas pensam que a oração, ela é um detalhe. Gente, nós devemos ter uma vida de oração. O segredo de Jesus, uma das grandes coisas que destacaram a vida do Senhor Jesus, foi a sua vida de oração. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes se fez homem, se tornou servo, e ele dependia através da oração. Oração diz muito sobre nós. Deus tem muitas maneiras de falar conosco, nós só temos uma de falar com Deus, através da oração. A oração mostra a dependência. A oração mostra que agora Deus tem um filho aqui na terra. A oração nos conecta. A oração trata a nossa alma doente. A oração, ela vai nos ajudar no processo da santificação. Não existe processo de santificação sem agora entrarmos pelo crivo da vida de oração, sem agora tomarmos uma decisão de buscar, de orar, de falar com Deus. Do verso, ainda durante o contexto do verso 5 ao 15, o Senhor, Ele também vai colocar junto com a oração um outro crivo, uma disposição, uma consciência de que nós devemos mortificar as nossas paixões através do jejum. O Senhor também agora, Ele, do verso 22 ao 23, Ele trata da nova identidade. Se você não assumir uma nova identidade, você está travado aí. Se você, eu vou só fazer um review. Se você não assumiu a justiça de Deus e deixou a tua, trocou a sua pela dele, você perceba que cada crivo desse, cada filtro desse da palavra, nos torna parecidos com quem? Com Jesus. Amém? Ou seja, significa que aquele ramo que foi enxertado morto, agora começa a receber vida. Aquele ramo começa a receber a essência daquela nova vida que está vindo lá da raiz. Aquele leite, aquela seiva. É por isso que 1 Pedro, capítulo 2, no verso 2, Pedro fala que nós agora devemos tomar o leite. Como crianças, devemos ansiar pelo leite. Ele se refere ao Evangelho. Esse leite é um alimento, é a palavra, é o Evangelho. E ele nos alerta, cuidado com o falso leite. Cuidado com o falso alimento. O falso alimento, ele incha. Inchaço é doença, não é crescimento. Crescimento é algo que é a vida que o Senhor tem para nós. Então o filtro ali do verso 22 ao 23, do verso 16 ao 18, é a nova cidadania. É a consciência, a nova identidade. É a consciência de que somos agora cidadãos do céu. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Para nós tanto faz se a bolsa caiu, se subiu. Tanto faz como vai a economia. Eles vão dar conta do que eles estão fazendo. Se eles melhorarem ou se eles piorarem para nós. Se eles dificultarem ou se fizerem que causarem escassez para nós, e daí o Senhor vai cobrar deles um dia. O Senhor, Ele é o nosso juiz. Ele é o nosso pastor, que nos faz descansar. Ele é quem provê para nós, Ele é provedor na nossa vida. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus nos ajuda a entender como que os primeiros crentes, e o porquê que eles foram tão facilmente ali jogados na arena, se tornaram espetáculos, foram humilhados, escarnecidos, mortos, crucificados, queimados, comidos pelos leões. Enquanto os ímpios banqueteavam e brindavam aquela crueldade, enquanto o imperador achava que estava acima de tudo, Jesus falou para Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Irmãos, aqui nesse texto de Mateus, o Senhor Jesus vai abordar a nova cidadania, e Ele nos faz entender que fazemos parte de um reino inabalável. Do verso 22 ao 23, Ele nos ensina como guardar os nossos olhos. Ele nos ensina que nós devemos ter uma responsabilidade com tudo. Uma das coisas que nós mais percebemos hoje
é que muita gente, você percebe que não tem filtro nenhum, aceita tudo. Nós devemos ter filtro. Tem coisas que não vale a pena ver. Amém? Porque a Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será luz. Se os nossos olhos forem maus, com grandes trevas serão. No verso 24 ele vai falar do servo fiel. No verso 25 ao 34 ele vai falar da vida de fé e da luta, e ele nos coloca, ele nos dá ali, através da palavra, poder para vencer um dos maiores problemas dos nossos dias, a ansiedade. E nesse texto, é um texto muito grande, o Senhor Jesus vai falar para a gente, ele diz: não andeis ansiosos. Ele vai falar, vai usar de exemplos ali, ele vai falar dos pássaros que não semeiam, não colhem, não ajuntam no celeiro, mas o Senhor cuida deles. O Senhor vai falar: não valeis muito mais vocês do que os pássaros. Ele dá o exemplo dos lírios do campo, ele vai falar: olha, o Senhor cuida deles, não valeis muito mais vós do que... Amém, queridos? O Senhor Jesus não morreu pelos lírios do campo. O Senhor Jesus não morreu pelo bico-leão dourado. O Senhor Jesus não morreu pelas roupas, pela comida, pela bebida. O Senhor Jesus morreu por almas. Porque almas salvas é o que povoarão o reino de Deus. Almas não salvas, pessoas que rejeitaram o Evangelho, é o que povoarão o inferno. Deus não fez o inferno para nós. Deus fez o inferno para Satanás e seus demônios. Mas a Bíblia diz que aqueles que rejeitarem a misericórdia e a palavra, então o que resta para eles, a única coisa é o inferno. Ele não fez o inferno para nós. As pessoas não vão para lá porque Deus manda elas para lá. Simplesmente elas escolheram. O estilo de vida do mundo, ele revela a cidadania terrena. O estilo de vida que obedece os preceitos das Escrituras revela a cidadania do reino de Deus. Eu gostaria que você aplaudisse Jesus.